Oi pessoal, aqui é o Adri e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo. Como vocês viram lá na comunidade, hoje a gente vai fazer alguns vídeos sobre o What Ifs de Godzilla vs os Titans de Skibidi Toilet. Provavelmente eu vou ter que dividir esse vídeo, então talvez, mas só talvez tenha duas partes. Mas se vocês quiserem a parte 2, comentem aí abaixo. Agora bora pro What If. Onde o What If começa antes da batalha entre o Detane e o G-Toilet no episódio 72 de Skibidi Toilet. Onde o G-Toilet começa a recarregar todos os seus lasers até enfrentar o Detainer, mas então vemos um teleporte bem ali atrás do Detainer, onde o Detainer se vira para olhar o que tá acontecendo atrás dele. Mas então de repente algo começa a esmagar a cabeça do Detainer. Então o Detainer cai bem ali no chão, fazendo uma explosão até que levemente grande. Então o G-Toilet fica surpreso que o Detainer foi derrotado tão fácil e fica olhando para aquele teleporte. E nós podemos ver a sombra do Godzilla. Então o Godzilla começa a usar aquele laser que ele tem na boca no G-Toilet, mas o G-Toilet também usa todos os lasers. Mas o G-Toilet, igual no original, começa a perder a batalha de lasers. O G-Toilet solta aquele grito dele e começa a reverter os lasers para ir pro Godzilla, mas o Godzilla é mais forte que o Detainer. Mas então um Kamikaze calvo consegue atingir o Godzilla. Então um Kamikaze com cabelo consegue atingir o Godzilla, mas não acontece nada com ele. Então bem ali atrás do Godzilla aparece um Skip Jetpack Laser, depois começa a aparecer outro bem ali atacando o Godzilla. Bem ali do chão aparece um Rocket Skip de helicóptero. O G-Toilet consegue dar um tempo nos lasers. Mas então chega esse Skip de perto do G-Toilet, falando: Devemos recuar, comandante? Ainda não. Então o G-Toilet fica olhando com a cara irritada pro Godzilla. Então o Godzilla tá queimando aquele skip de Rocket Helicopter. Então o Godzilla olha pra trás. Então o G-Toilet fica sorrindo pra ele, mas depois ativa seu modo Lock-In. E fica concentrando seus lasers bem no peito do Godzilla, até que danificando um pouco, mas o Godzilla usa aquele grito dele junto com aquele laser, começando a danificar a privada do G-Toilet, fazendo ele cair bem ali no chão, depois explodindo. Então o Godzilla fica parado e depois dá aquele grito dele pra cima. Mas então bem ali atrás do Godzilla aparece o Juggernaut. O Juggernaut parece não entender nada que o Godzilla tá fazendo ali. Mas então o Juggernaut começa a recarregar seu blast e usa bem na cabeça do Godzilla, fazendo uma grande explosão. Então o Juggernaut fica procurando alguém. Então o Juggernaut percebe alguém bem ali. E era o G-Toilet, danificado, mas ainda resistente. Mas então o G-Toilet vira seu jetpack e vai pra trás. Então o Juggernaut vai atrás do G-Toilet com toda a velocidade. Mas então atrás de nós temos um teleporte do trio de Titans. Na verdade do Titã TV-Man, onde ele fala um negócio. Eu não vou deixar aquele idiota conseguir escapar. Então o Titã TV-Man sai da região com os outros titãs. Então nosso cameraman decide olhar pra trás, percebendo o Scientist TV-Man bem ali parado, olhando pra cima. Ele fala um negócio interessante. Leve esse gigante direto à base. Talvez nós possamos tirar bastante proveito dele. Então aqui nesse momento nós temos um Titã Godzilla, entre aspas. Meu Deus do céu, agora a comunidade tá misturando Titã agora com tudo. Assim terminando esse What If de Skibidi Toilet. Mas agora bora pro próximo, onde o What If começa com uma mini base dos cameramans parado bem aí, olhando o nada. Então nós olhamos esse cameraman caminhando normalmente. Mas então bem ali de fundo nós temos um tablet piscando vermelho. Nós temos o Titã na sua versão do episódio 64, onde o nosso cameraman dá um like pra ele e o Titã dá um like pra nós. Então ele percebe um Egg Skibidi Toilet fugindo. Mas então nós ouvimos uma explosão e nós precisamos um Mega Godzilla, quer dizer Mecha Godzilla. Nós percebemos uma energia na mão dele. Então ele fica olhando para as duas mãos dele. Então, depois ele grita para nosso Titã Cameraman. Então o Titã Cameraman olha pro nosso cameraman e começa a se preparar para lutar. Então, o Titã Cameraman usa seu blaster e tá usando o Mecha Godzilla. O Mecha Godzilla começa a usar um laser bem da boca dele. O Titã Cameraman usa seu escudo, mas então o escudo quebra. Então o Titã Cameraman se levanta e pega sua marreta. O Mecha Godzilla tenta atacar o Titã Cameraman, mas o Titã Cameraman voa e fica atacando ele com o seu blaster. Então o Mecha Godzilla grita pro Titã Cameraman. O Titã Cameraman diz não pra ele. Então o Titã Cameraman começa a usar seu blaster no Mecha Godzilla de novo, mas não faz muito dano nele. Então o Mecha Godzilla usa mísseis, mas o Titã Cameraman consegue rebater com um martelo. Então o Titã Cameraman usa seu blaster, mas o Mecha Godzilla decide usar sua cauda pra conseguir derrubar o Titã Cameraman no chão. Então o Mecha Godzilla chega perto do Titã Cameraman e tenta desmontar a cabeça dele e consegue arrancar uma parte da perna, mas o Titã Cameraman usa seu blaster. Então o Titã Cameraman tenta sair, mas o Mecha Godzilla pega ele. O Mecha Godzilla tenta partir o Titã Cameraman ao meio, mas isso não funciona muito bem. Então começa a aparecer algumas câmeras helicópteros. Começam a atacar o Godzilla bem na cabeça, com vários mísseis. Então o Mecha Godzilla decide atacar o Titã
Cameraman pra longe e focar nessas câmeras helicópteros, destruindo ela com seus lasers. Então o Mecha Godzilla olha pra nós, mas então o Titã Cameraman ataca ele com sua metralhadora, mas então o Mecha Godzilla dá um soco bem nele. Então o Titã Cameraman usa seu blaster, mas então o Mecha Godzilla arranca o blaster dele. E o Mecha Godzilla com raiva ataca o blaster bem na cabeça do Titã Cameraman, explodindo uma parte. Então o Mecha Godzilla decide pegar o Titã Cameraman e erguer pra cima, começando a dar um monte de soco na barriga dele. Então parece que o Titã Cameraman desiste, mas então ele começa a usar seu núcleo bem no braço do Mecha Godzilla. Então depois de alguns minutos o braço dele explode. O Mecha Godzilla fica indignado com o Titã Cameraman, mas então de repente uma privada começa a atacar o Mecha Godzilla e nós descobrimos que é o Plungimer. Então o Titã Cameraman fica meio agachado, meio danificado, mas então ele olha pra nós, acenando a cabeça falando que tava tudo bem. Então o Titã Cameraman se levanta e o Mecha Godzilla ainda tá procurando um Plungimer, mas então nós percebemos a câmera Uma recusando algo. Então o Plungimer sobe bem ali em cima e joga uma bomba bem na cabeça do Mecha Godzilla, mas então nós descobrimos que o Plungimer foi abatido. Então o Titã Cameraman começa a puxar algo e percebemos que é um martelo. Então o Titã Cameraman usa seu martelo bem no braço do Mecha Godzilla. Então ele usa o martelo bem na cauda do Mecha Godzilla, afastando um pouco. Mas então o Titã Cameraman sobe bem ali pra cima do Mecha Godzilla. Então o Titã Cameraman quebra sua marreta bem na cabeça do Mecha Godzilla. Mas então ele usa a marreta de novo, mas percebe que a marreta quebrou. Mas então ele decide usar sua mão e começa a usar vários socos bem na cabeça do Mecha Godzilla. O Titã Cameraman usa seu núcleo, mas então o Mecha Godzilla começou a atacar o Titã Cameraman, empurrando ele pra longe com seu laser. Então o Mecha Godzilla ia pular em cima do Titã Cameraman, mas ele consegue desviar. Mas o Mecha Godzilla usa sua cauda no Titã Cameraman. Então o Mecha Godzilla fica atacando o Titã Cameraman. O Mecha Godzilla dá um pesado no Titã Cameraman. O Titã Cameraman tenta usar seu jetpack, mas o Mega Godzilla pega e joga ele no chão. Então a câmera Uma ajuda a gente a ficar de pé, então ela pega um blaster. Então ela junto com o Cameraman começa a atacar o Mecha Godzilla. Então o Titã Cameraman tenta tirar o pé do Mecha Godzilla de cima dele, mas não adianta muito. Então o Mecha Godzilla percebe os nossos Cameramans e usa o laser em nós. Então, depois que a nossa câmera voltou normal entre aspas, nós percebemos o Mega Godzilla bem ali. Então ele empurra o braço do Cameraman. Então o Mecha Godzilla grita pra cima, começa a usar seu laser bem no Titã Cameraman, mas a gente não sabe o que aconteceu porque fica tudo preto. Sim, terminando mais um What If do Godzilla, mas agora bora pro melhor What If entre aspas do Godzilla vs Titans, onde o What If começa com algum Cameraman correndo pela cidade destruída. Nós percebemos um skip um pouco diferente, mas o nosso Cameraman consegue desviar com facilidade. Então nós temos um helicóptero normal atacando esse skip de rocket, quer dizer, sei lá o que é isso. Então o Cameraman só fica vendo a destruição da cidade. Então depois de alguns minutos ele olha pro helicóptero, depois olha bem pra ali. Então aparece um rocket skip de toilet atacando aquele helicóptero. Então esse skip de helicóptero fica se atacando por um bom tempo, mas então alguma coisa bate nesse skip de helicóptero e ele voa pra longe. Nós percebemos o guindaste caindo bem ali de fundo. O helicóptero tá atacando alguma coisa, mas então acontece uma explosão. Então nós percebemos o Godzilla com olhos amarelos, e eu não sei se ele tem olhos amarelos, mas ele fica atacando alguém. Mas então ele toma um tirinho e depois toma uma marretada bem na cabeça. Então o Titã Cameraman chegou, o Godzilla fica atacando ele. Então o Titã Cameraman bota seu blaster bem na boca do Godzilla e explode, mas o Godzilla ainda conseguiu sobreviver a esse ataque. Então o Titã Cameraman pega a cabeça dele e joga bem no prédio, mas o Godzilla consegue tirar a cabeça dele do prédio. Mas o Godzilla começa a atacar o Titã Cameraman de novo, mas o Titã Cameraman usa suas metralhadoras no Godzilla. Então o Titã Cameraman usa seu imã pra puxar seu martelo de novo. Então ele olha pra cima. O Godzilla começa a atacar o Titã Cameraman, mas o Titã Cameraman usa seu escudo. Mas o Godzilla também começa a usar aquele laser na lente do Titã Cameraman, empurrando ele um pouco. O Titã Cameraman tenta usar o martelo, mas não adianta. Mas então o Godzilla morde aquele blaster do Titã Cameraman. O Titã Cameraman usa sua marreta, mas o Godzilla consegue arrancar o blaster. Então o Titã Cameraman vai pra longe e ativa seu escudo e pega seu martelo. No momento que ele atinge o Godzilla usa sua cauda pra desnortear o Titã Cameraman. Então ele fica parado bem ali no chão, danificado. Então ele percebe que a marreta dele caiu bem ali de fundo e vai usar seu imã pra puxar de novo. Mas então o Godzilla dá uma pesada bem no núcleo do Titã Cameraman. Então o Godzilla tava recarregando aquele laser na boca, mas o Titã Cameraman dá um tapa no Godzilla. Mas o Godzilla também dá um tapa na câmera dele. Então o Godzilla começa a morder a câmera do Titã Cameraman. Mas o Titã Cameraman ativa aqueles espinhos que tem na mão e fura o Godzilla um pouco. O Titã Cameraman começa a se proteger com seu escudo. O imã dele começa a tentar puxar algumas coisas. Então o escudo do Titã Cameraman quebra. Então ele fica se defendendo com seu braço. Mas então algo atinge o Godzilla por trás. Outra coisa é jogada no Godzilla também, onde nós percebemos o Titã Speakman chegando na região para ajudar o Titã Cameraman. Então o Titã Speakman começa a atacar o Godzilla com seus blasters. Então o Godzilla espera e começa a usar aquele ataque, danificando um pouco o Titã Speakman. Então o Titã Speakman fica rodeando em volta do Godzilla. Então o Titã Speakman fica em cima do Godzilla e começa a meter a faca nas costas dele. Então o Titã Speakman consegue jogar o Godzilla bem ali naquele prédio, mas ele também cai. Então o Titã Speakman se levanta para ajudar o Titã Cameraman, dá um oi pro Titã Cameraman, depois ele aponta pro núcleo dele, começa a dar um pouco de energia pro Titã Cameraman. Não é muito porque o Titã Speakman mais ajuda o Titã Cameraman. Então o Godzilla se levanta. Então o Titã Speakman termina de dar energia pro Titã Cameraman, o Titã Cameraman dá um
like pra ele, mas o Godzilla ataca o Titã Speakman. O Godzilla começa a usar aquele laser que ele tem na boca, mas o Titã Speakman consegue se defender um pouco, mas então o Godzilla joga o Titã Speakman no chão. Então o Titã Speakman ativa seu núcleo, mas o Godzilla também ativa aqueles laser dele. Então o Titã Cameraman usa aquele imã dele e joga o resto da marreta nas costas do Godzilla. Então o Titã Cameraman consegue se defender do ataque do Godzilla com seu escudo que conseguiu regenerar. Então o Titã Speakman tá bem ali atrás do Godzilla, usando seu núcleo bem na costa dele. O Godzilla tenta atacar o Titã Speakman, mas o Titã Speakman é mais rápido e mais agilidoso. Então o Godzilla usa sua cauda pra derrubar o Titã Speakman. Então o Titã Cameraman puxa o resto do Blaster e joga bem na cara do Godzilla. O Titã Cameraman dá um tapa bem na cara do Godzilla com o resto do Blaster. Então o Godzilla ficou com raiva e pegou logo o Titã Cameraman e arremessou logo pro chão. Então o Godzilla ficou atacando o núcleo do Titã Cameraman, mas o Titã Cameraman decide segurar a cabeça do Godzilla. O Titã Cameraman ia jogar seu Blaster bem na cabeça do Godzilla, mas ele desiste. Então bem ali atrás do Godzilla aparece o Titan Speakman. Então o Titan Speakman pula bem em cima da cabeça do Godzilla, conseguindo enfiar sua faca bem ali dentro. Mas então o Titã Cameraman pega o resto do Blaster e taca bem na cabeça do Godzilla, derrubando ele. O Titan Speakman fica atacando o Godzilla com seu núcleo, mas o Godzilla fica atacando o Titan Speakman. Mas então o Titã Cameraman chega e dá uma carrada na cabeça do Godzilla. O Godzilla fica atacando o Titã Cameraman, mas o Titã Cameraman fica dando um monte de soco no Godzilla. O Titã Cameraman consegue botar o Blaster bem na boca do Godzilla e ativa seu núcleo, queimando a cabeça do Godzilla. Aí depois de vários minutos, finalmente ele desliga o núcleo. Nós percebemos que finalmente o Godzilla foi derrotado com extrema dificuldade. Então o Titã Cameraman olha pra mão dele, então a dupla de Titans faz aquele velho aperto dele, mas sem querer o Titã Speakman arranca o braço do Titã Cameraman. Então eles ficam se olhando. Mas então a dupla de Titans decide olhar pra trás, percebendo um teleporte bem ali, onde nós podemos perceber uma cabeça de um Godzilla. Então o Titã TV-Man decide usar sua luz de fogo, queimando a cabeça do Godzilla, ou outro Godzilla. Então ele arremessa a cabeça pra longe e decide usar seu núcleo, destruindo a cabeça. O Titã Cameraman fica olhando pra ele. Então o Titã TV-Man pergunta pra dupla de Titans: é só isso que vocês têm? Ou orgulho, hein? Titã Speakman parece não gostar muito, mas a caixa dele de som bem ali cai. Então ele pergunta algo pro Titã TV-Man. O Titã TV-Man fala pra dupla de Titans: assista e aprenda, dando um estalo de dedos. Então a dupla de Titans ficam se encarando. Então bem ali de cima começa a cair várias cabeças do Godzilla. O Titã Speakman dá um soco em uma cabeça do Godzilla. Então ele manda o Titã TV-Man parar de, sei lá, humilhar eles. Então aqui se encerra o What If. Mas antes da gente encerrar esse vídeo, bora pro último What If que também foi desse canal. O What If começa com o cameraman correndo e ficando em cima de um prédio, vendo uns montes de Godzilla atacando a cidade. Mas então algo atinge um outro Godzilla bem ali de fundo. Então nós percebemos o Titan TV-Man bem ali, preparando sua espada. Rapaz, que cara maldosa é essa? Então esses Godzillas ficam se olhando entre si. Então um Godzilla vai atacar o Titan TV-Man, mas a espada do Titan TV-Man começa a absorver esse laser. Então o Titan TV-Man rebate com sua espada. Então vem um Godzilla todo torto atacando ele, mas o Titan TV-Man usa sua espada e afasta esse... Meu Deus. Então um outro Godzilla fica atacando o núcleo do Titan TV-Man, mas ele fica absorvendo. Então o Titan TV-Man ativa sua luz vermelha. E também ele solta aquelas duas TVs que ele tem no ombro. Então como a luz vermelha tá ligada, os Godzilla ficam um pouco atordoados, mas um Godzilla fica atacando a TV do Titan TV-Man. Então o Titan TV-Man usa seu jetpack e consegue cortar a cabeça de um Godzilla. Então ele também consegue cortar a cabeça de mais um Godzilla. Então ele usa sua foice na cabeça de outro Godzilla também. E ele consegue matar outro Godzilla, meu Deus. Temos um Godzilla bem ali jogado no chão, quando o Titan TV-Man vai teleportar sua espada. Mais um Godzilla é morto pelo Titan TV-Man. Fica com essa cara bem ali na tela e começa a se teleportar. Nós temos um filhote de Godzilla chocado com tudo isso. Mas então de repente aparece o Elite Cameraman enfiando um negócio bem na boca desse Godzilla, jogando esse Godzilla pra muito longe. E também o Godzilla explode. Mas então o Elite Cameraman sai da região e o nosso cameraman fica observando a destruição. Assim terminando o último What If desse vídeo. Bem, mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu falei no começo do vídeo, se vocês quiserem podia ter uma parte 2, né? Só que tem um pequeno problema. Eu falei de todos os What If do Godzilla em um único vídeo. Tá bom, pode existir outro que eu não saiba, mas aí é com vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou fazer mais um vídeo ali pro canal. Então, tchau.